E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 21/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Liga Saudita. Al Hilal contra Al Shabab. O Al Hilal é o segundo e o Al Shabab sexto. Nos últimos 5 jogos, o Al Hilal venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Al Shabab venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Hilal, 4-3 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Al Ittihad contra Al Ettifaq. O Al Ittihad é o primeiro e o Al Ettifaq sétimo. Nos últimos 5 jogos, o Al Ittihad venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Al Ettifaq venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Al Ittihad, 5-0 e 4-0. Palpite, casa vence. Campeonato Brasileiro, Bahia e Ceará. O Bahia é o 18º e o Ceará, 4º. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ceará venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-2 para o Bahia. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Série B, Amazonas contra Avaí. Nos últimos 5 jogos, o Amazonas venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Avaí venceu 1, empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Amazonas e um empate, 1-1 e 2-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Novo Horizontino contra Criciúma. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Remo contra Coritiba. Nos últimos 5 jogos, o Remo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Coxa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Espanhol, Girona e Betis. O Girona é o 16º e o Betis 6º. Nos últimos 5 jogos, o Girona empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Betis venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Girona e um empate, 3-2 e 1-1.
Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato inglês, Tottenham contra Nottingham. O Tottenham é o 15º e o Nottingham, 4º. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 0,5 HT gols na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Nottingham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 3-1 e 1-0. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato inglês, segunda divisão, Burnley contra Sheffield. O Burnley é o 2º e o Sheffield, 3º. Nos últimos 5 jogos, o Burnley venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida, nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Sheffield venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Burnley, 4-1 e 2-0. Palpite, casa vence. Campeonato italiano, Torino e Udinese. O Torino é o 10º e a Udinese, 11ª. Nos últimos 5 jogos, o Torino venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 2 gols e meio na partida, nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, a Udinese venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Torino e um empate, 2-0 e 2-2. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Cagliari contra Fiorentina. O Cagliari é o 15º e a Fiorentina, 8ª. Nos últimos 5 jogos, o Cagliari venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Marcou 1 ou mais gols na partida, em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias da Fiorentina, 3-2 e 1-0. Palpite, gol do visitante, Genoa e Lazio. O Genoa é o 12º e a Lazio, 6ª. Nos últimos 5 jogos, o Genoa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 2 gols e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida, nos últimos 5. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias da Lazio, 1-0 e 3-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Parma e Juventus. O Parma é o 16º e a Juventus, 4º. Nos últimos 5 jogos, o Parma empatou todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, a Juve venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 2-2. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Copa da Holanda, Alkmaar contra Eagles. Nos últimos 5 jogos, o Alkmaar empatou 3 e perdeu 2. Sofreu gol nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Eagles venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Alkmaar e um empate, 3-0 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas.
No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.